Eu tenho um seguro residencial que sempre quando eu ligo lá, falam que eu não tenho cobertura para quando eu tenho um acidente ou algum problema aqui em casa. Então dessa vez eu resolvi fazer algo diferente. Eu vou utilizar a inteligência artificial para verificar se realmente eu não tenho cobertura e, no caso, se eu tiver, como que eu faço para abrir um sinistro. Então vamos lá. Primeiro, só para mostrar para vocês isso aqui que aconteceu agora com essas chuvas recentes aqui em São Paulo, que aconteceu, eu tive bastante vazamento aqui na minha casa, no telhado, água infiltrando por causa do vendaval, ontem mesmo choveu granizo. Então o que que aconteceu? Praticamente destruiu aqui a parte que eu tenho direto contato com o telhado. Então vamos lá. Para isso, eu vou utilizar a metodologia, o método que eu sempre faço para resolver os problemas com inteligência artificial. Então, a primeira coisa é identificar o problema. Nesse caso aqui, qual que é o problema? Eu tenho hoje a dificuldade em saber quais que são as coberturas que eu tenho para exatamente esse problema do vazamento do teto, né. Tendo esse problema, o que que eu preciso fazer agora? Eu preciso pensar em uma solução. Qual que vai ser a minha solução? Eu vou criar um assistente de inteligência artificial para me ajudar com o entendimento se eu tenho determinadas coberturas e como eu faço uma requisição para abrir um sinistro na minha seguradora. Então, para isso, eu vou utilizar o método que eu criei, que é o método dos 3 Fs, tá. Ou seja, eu tenho 3 coisas que eu vou fazer para poder criar essa solução utilizando inteligência artificial. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é criar o meu fluxo. Qual que vai ser o meu fluxo? Primeiro eu vou baixar minha apólice do seguro, depois disso eu vou baixar o manual do segurado, aí depois eu crio o meu assistente, como eu já tenho agora a base de informações, eu vou criar o assistente, vou adicionar essa apólice, esse manual do segurado, como base de conhecimento desse assistente, para aí sim, continuando o fluxo, quando eu tiver com esse assistente pronto, eu vou verificar a cobertura e se tiver a cobertura, eu vou pedir para esse próprio assistente gerar para mim como que eu faço para abrir esse sinistro, quais que seriam o passo a passo para eu abrir esse sinistro para ter o meu telhado resolvido caso ele esteja coberto. Então vamos lá, vou dar uma olhada que depois que eu faço o fluxo, aí eu começo a pensar no quê? Bom, legal, já tenho o meu fluxo definido, qual que é o próximo F? É exatamente o F das ferramentas. Nas ferramentas, aqui é bem simples, né? Não é nada de outro mundo, né? Mas é legal quando eu coloco no papel e coloco isso aqui no computador, eu entendo exatamente tudo que eu preciso. Eu já sei o meu problema, já criei, já pensei a minha solução, já imaginei o meu fluxo, então com esse fluxo eu já tenho tudo que eu preciso. E nesse caso, a única ferramenta que eu vou precisar aqui vai ser uma LLM. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o Claude da Anthropic, eu vou utilizar um projeto, eu vou mostrar exatamente como que eu mostro, como eu utilizo esse projeto, onde eu vou dar informações, instruções definidas para ele, ou eu posso também utilizar os projetos do ChatGPT. É a mesma coisa aqui, por mais comodidade, por eu ter uma preferência hoje pelo Claude, eu acabo utilizando o Claude. Os dois eu tenho o plano pago, mas aí tanto faz. Eu vou até mostrar como que você pode fazer também no ChatGPT, que eu sei que a maioria acaba preferindo e utilizando o ChatGPT. Então, legal. Definidas as ferramentas, agora eu vou para a próxima parte, que é exatamente os fundamentos que eu vou utilizar nas ferramentas para construir o meu fluxo. Então, vocês veem que é tudo interligado com o meu método dos 3 Fs. Eu tenho fluxo, ferramentas e, por fim, eu vou para a parte de fundamentos. Nos fundamentos é onde eu vou definir essa instrução personalizada para esse assistente. Então, eu vou criar, utilizando uma metodologia para ele criar o melhor assistente possível, para poder me ajudar nessa tarefa para resolver o meu problema com a solução. Tá legal? E depois disso, logicamente, eu vou ter que ter o fundamento, aí é um fundamento mais simples, mas não deixa de ser um fundamento de como fazer perguntas para esse assistente. Tá legal? Então eu criei aqui, utilizando a minha metodologia, fluxo, ferramenta e fundamentos, o solução do meu problema. Então vamos lá, eu vou mostrar na prática como é que a gente vai fazer isso. Bom, então eu estou aqui no Claude, é onde eu vou fazer exatamente, ó, é a ferramenta que é o Claude que eu vou utilizar para fazer isso. O que que eu faço? O Claude é muito similar ao ChatGPT, só que eu tenho aqui a minha aba de projetos, tá legal? Então na aba de projetos é onde eu vou criar, por exemplo, o meu projeto que eu vou chamar aqui de seguro residencial. Então eu coloquei aqui o nome como seguro residencial e coloquei assistente para verificar coberturas e abertura de solicitações de sinistro. E eu coloco aqui criar o projeto.
Aqui é onde agora eu vou interagir com ele. É legal que ele já fica todas as minhas requisições, todas as minhas instruções vão ficar dentro desse projeto, tá legal? Então não fica misturado ali com todas as suas informações que você está fazendo e pedindo outras coisas que você possa estar utilizando o seu LLM. Nesse caso aqui, eu posso inclusive setar instruções desse projeto, né? Eu venho aqui e ele fala que você pode colocar, pense, passo a passo, quebra em tarefas maiores, ele dá aqui algumas interações para você, inclusive o uso de artefatos, que eu vou mostrar mais para frente como que a gente vai utilizar, é aqui onde eu vou fazer essas instruções, mas você vai pensar assim, poxa, eu tenho que fazer tudo isso, agora, poxa, elaborar uma instrução complicada para uma tarefa relativamente simples, eu tenho aqui uma alternativa que eu faço, que é o quê? Eu tenho um outro projeto, que eu chamo de Prompt Master, que é onde eu simplesmente dou a instrução e ele vai criar com base em outras instruções exatamente esse prompt perfeito para mim. Então eu vou colar aqui, ó, gere um prompt para um consultor de seguro residencial. Na base de dados haverá a pólice e o manual do segurado. Simplesmente isso, algo super simples. E agora eu peço para ele gerar. Ele vai gerar para mim todas as instruções para eu colocar lá dentro daquele projeto. Então ele acabou aqui, simplesmente eu vou copiar, volto ali para o meu projeto que eu criei aqui do seguro residencial e venho aqui e colo nas instruções. Só o final e o comecinho que eu tiro, porque ele, na verdade, estava me falando como que são as instruções do prompt, tá legal? Então aqui, ó, eu posso tirar a partir daqui, ó, da conclusão e o começo também, que ele fala aqui, ó, arte de otimização, eu não preciso, coloco a partir daqui, ó, a partir do Markdown. Então eu posso aqui, ó, colocar contexto. Então você é um consultor especializado em seguros residenciais com vasta experiência no mercado securitário brasileiro. Sua função é analisar detalhadamente as coberturas da pólice, interpretar o manual, fornecer orientações claras, identificar oportunidades, esclarecer. Ele fala aqui, ó, a base de conhecimento, manual do segurado, a pólice, considerações gerais do produto. Eu posso vir aqui e adicionar, mas ele já tem essa inteligência de entender quando eu adicionar na base de conhecimento que eu vou mostrar para vocês em seguida, que eu tenho já meu manual segurado e a minha pólice. E aqui as diretrizes, né? Use linguagem clara e acessível, forneça exemplos práticos, cite cláusulas específicas, explique termos técnicos de forma simplificada, tá? E aqui, ó, ele coloca exatamente onde outras coisas, por exemplo, o contexto, a definição da persona. Essa parte de markdown aqui eu posso tirar, mas não seria isso que ia afetar o resultado. Eu vou só tirar aqui para ficar melhor. E o que é interessante, ele já traz exemplos, né? Então, ó, quais as coberturas básicas da minha pólice? Então, a resposta esperada é uma análise detalhada, a lista de coberturas em linguajar simples, explicação dos limites. Tudo isso ele traz de forma a facilitar a minha interação. A gente sabe, quem viu aí, pegar o seu seguro, se você tem um seguro residencial ou um seguro de carro, você vai ver que é muita informação que às vezes você não vai ter tempo, você não tem todo aquele tempo para fazer o detalhamento dessas informações, tá legal? Então vou colocar aqui, né? Vou salvar as instruções. Legal, fiz a primeira parte, que é criei o meu assistente, então vou até voltar aqui no meu desenho. Então, eu já baixei, eu vou criar o meu assistente. O que que eu faço ainda, que eu preciso fazer, é vir aqui no Product Knowledge e vou adicionar exatamente a minha policy e o meu é um manual do segurado. Então eu vou pegar aqui, minha pólice é essa, e o manual do segurado é esse, e eu adiciono aqui na minha base de conhecimento. Então, nessa base de conhecimento, ele vai usar para exatamente colocar. Vocês verem que aqui, ó, eu utilizei 56% da capacidade. Se você pegar esse manual aqui do segurado, é bem grande, se não me engano, ele tem mais de 50 páginas desse PDF. Bom, legal. Então eu já baixei as apólices, criei o assistente. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou verificar se eu tenho a cobertura. Mas antes disso, vamos fazer umas perguntas básicas para a gente ver se o funcionamento do assistente está funcionando de forma legal. Então a primeira pergunta para ver se ele está funcionando corretamente é quais as minhas coberturas? E para ele não colocar valores, logicamente, para não expor aqui os valores da minha apólice.
Então olha que legal, ele me trouxe aqui qual é a minha cobertura básica, que é normal quando você pega um seguro, que é incêndio, explosão, fumaça, queda de aeronave e raio também, logicamente. Aí eu tenho as coberturas que eu contratei adicionalmente, que é para danos elétricos, vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo, roubo e subtração de bens, perda de pagamento de aluguel. Então isso aqui é bastante interessante se você aluga a sua casa, você ter essa questão aqui. Quebra de vidros, espelhos, mármores e granitos, responsabilidade civil familiar, e eu tenho também aqui a assistência 24 horas. Mas eu, às vezes, posso fazer uma pergunta mais específica. Por exemplo, eu posso falar assim, ó, tô com um problema na minha geladeira, tenho cobertura? E olha que é legal, aqui por causa das informações que eu pedi para ele ser bem detalhista, ele trouxe uma resposta super completa. Ele fala, ó, eu tenho cobertura de geladeira até R$ 300 por cada evento, ou limite de R$ 900 na vigência da minha pólice, que normalmente é de um ano, e ele inclui a mão de obra para conserto, né? Então ele põe aqui as condições, o que, que não está coberto e como acionar, né? Ligue para a central, número no seu cartão de seguro, a seguradora enviará um técnico especializado, o técnico avaliará o problema e realizará o reparo se possível, né? E aqui, inclusive, ele bota que tem carência de 30 dias. Eu posso falar assim, ó, como faço para acionar? Tá, então aqui eu coloquei como faço para acionar, não trago os meus dados, eu tive que dar um corte no vídeo porque ele trouxe as minhas informações pessoais, que eu não vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas ele fala, ó, acione a central de atendimento, aí ele ligue para 0800, tem a pólice em mão, durante o atendimento descreveu o problema, a visita técnica, o reparo, ele me dá informações sobre como que eu vou fazer. Então agora eu vou voltar para o meu problema principal, né? Que é exatamente resolver isso aqui, que é o vazamento no meu teto, tá? Se eu olhar aqui e pegar as informações que eu tenho aqui, parece que eu não tenho essa cobertura, mas vamos ver. Então eu vou botar aqui, ó, estou com um vazamento no teto. Tenho cobertura do plano? Então ele falou aqui, ó, você possui algumas coberturas que podem se aplicar. Cobertura de danos por ruptura e tubulação, não foi isso, né? Então ele não cobre. Assistência 24 horas hidráulica e como proceder e recomendação. Aí eu vou colocar, vou complementar, porque eu acho que eu não fui muito bem. Lembra que é super interessante a gente saber como conversar com o assistente. Então aqui uma técnica que eu vou colocar é assim, ó. Então aqui eu coloquei algo muito mais completo na hora que eu vou fazer a instrução, ó. Analise as possibilidades de cobertura, considerando que o vazamento do teto se deve a fortes chuvas que ocorreram. Antes não havia esse problema. Houve bastante vento e chuva de granizo. Vamos ver se por acaso eu tenho alguma outra apólice ou alguma outra cobertura que esteja na minha apólice que vai poder resolver. Olha aqui que legal. Então ele pôs analisando a situação, ele identificou que eu tenho a cobertura de vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo. Então exatamente, ó, vendaval e granizo. Aí, ó, principal cobertura aplicável. Eu tenho inclusive uma cobertura provisória de telhado, né, que é um serviço emergencial para a proteção do imóvel, colocação de lona provisória. As observações: os danos internos causados pela água da chuva após os danos no telhado pelo evento também estão cobertos. Olha só que interessante. Na parte de dentro, vocês viram ali pela foto que danificou o alçapão, né, que eu faço para acessar o telhado. Então, essa cobertura também está disponível. Eu não sabia disso. E provavelmente se eu perguntasse para a seguradora, ela não ia falar nada, ela ia estar na dela, né? Então, como proceder? Registrar as evidências, eu já tirei as fotos, perfeito. Se possível, registre fotos das telhas danificadas, guarde notícias sobre a tempestade da região. Então, legal, vou buscar isso. Aqui, para ligar para o 0800, será enviado um profissional para avaliação e medidas emergenciais podem ser tomadas. Recomendações, inclusive, ele fala aqui, ó, proteja seus móveis, pertencentes. Eu vou falar o seguinte, né? Então, o que eu gosto de fazer também? Eu vou pegar aquelas fotos que eu tirei, que estão aqui. Eu vou colocar no Claude, isso aqui você também consegue colocar no ChatGPT, porque ambos são multimodais, ou seja, eles têm a funcionalidade de visão, né? Onde eu posso pedir para ele descrever o que aconteceu. Então, vou colocar aqui, descreva o que ocorreu aqui. Que aí isso pode me ajudar, inclusive, no momento que eu tiver escrevendo a requisição, que normalmente você, para abrir um sinistro, você pode abrir pelo site, ou mesmo ter um contato com alguém pelo telefone, você vai ter que ser o mais descritivo possível, tá? Então,
ele me traz aqui informações com bastante detalhe, ó, infiltração e danos na junção entre a parede e o teto, manchas de umidade e mofo, rachaduras de descascamento. Então ele trouxe aqui exatamente toda a descrição do que ocorreu, né, nessas fotos que eu trouxe para ele. E por fim, agora, né, como eu sei, beleza, agora consegui resolver o meu problema, sei que eu tenho cobertura. O que que faltou eu fazer? Que é exatamente pedir, né, como que eu vou abrir o meu sinistro e como que eu posso escrever uma requisição de sinistro. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui, ó, como posso escrever uma requisição de sinistro para esse problema? Uso histórico da nossa conversa, ou seja, ele vai pegar todo esse histórico que a gente está conversando aqui com esse assistente para usar como base de informação e não trazer informações aqui minhas pessoais, né? Eu vou pôr informações pessoais e da minha policy, pois estou gravando um vídeo. Vamos ver se ele vai conseguir resolver. Bom, então olha que legal. Ele trouxe aqui, ó, a seguradora veio por meio deste comunicar a ocorrência, ele coloca a descrição do evento, os danos identificados, ou seja, ele utilizou exatamente aquelas fotos que eu coloquei aqui para dar descrição e identificar quais que foram qual que vai ser os possíveis reparos que vão ser necessários. As evidências e as coberturas aplicáveis aqui. O que que é legal? Eu já trago isso para eu não depender mais de falar com a operadora para ela ver se vai ter ou não a cobertura. Lógico, não vou falar que as operadoras têm má fé, mas muitas não vão ir na profundidade que você pode, você mesmo como um segurado. Tá legal? Você pode, como segurado, ir atrás dos seus direitos, que é o caso que eu tenho aqui. Eu contratei esse plano para exatamente não ter problema nessas eventuais casualidades que acontecem. Algo que eu pensei aqui que poderia ser mais interessante para esse caso aqui, eu utilizar o ChatGPT, é o quê? O Claude, ele ainda não tem a possibilidade do acesso à internet. O ChatGPT já tem. Então, o que que eu poderia fazer? Simplesmente eu vou mostrar como que eu faria isso no ChatGPT. Eu viria aqui no ChatGPT, eu tenho aqui a aba de projetos, eu adicionaria um projeto e colocaria seguro residencial. E vocês vão ver que eu faria exatamente a mesma coisa, tá? Eu posso adicionar as instruções. Então aqui, ó, é aquela instrução, né? Aqui no caso eu não vou tirar, mas eu faria aquele mesmo ajuste que eu fiz, salvaria. E os arquivos, a mesma coisa, eu adiciono o que seria a minha base de conhecimento, tá? Então eu viria aqui e adicionaria da mesma forma que eu adicionei a apólice e o manual do segurado. Feito isso, ele leva um tempinho aqui para adicionar, mas super rápido, né? Até porque os arquivos não são muito grandes, tirando o manual do segurado. Diferente do Claude, o ChatGPT, ele não fala quanto que eu tenho da minha base de conhecimento, mas é legal que ele aceitou aqui, né? Esses dois arquivos eu posso fazer. Então, eu posso, inclusive, aqui fazer perguntas, né? Eu posso aqui, por exemplo, eu estou utilizando o ChatGPT 4o, que é hoje o modelo junto com o 4o Mini, que está disponível nos projetos. Eu ainda, para outros projetos, eu ainda não consigo utilizar os modelos mais avançados, mas eu poderia simplesmente copiar e colar isso se eu quisesse utilizar um modelo mais avançado como o 3O ou não. E aqui eu posso fazer, né, perguntas para ele, qual que foi o clima, o que que aconteceu no dia tal, né, de repente do dia que eu estou fazendo essa requisição, por ele ter a possibilidade de fazer o acesso à internet. Então aqui nesse vídeo, só para recapitular, então eu utilizei a minha metodologia, onde eu tinha um problema, eu identifiquei a solução possível com inteligência artificial e através da metodologia dos 3 Fs, onde eu criei meu fluxo, defini as ferramentas e os fundamentos que eu vou utilizar, eu consegui resolver esse problema de forma muito mais rápida. E o mais legal é que agora eu tenho isso salvo. Então sempre quando eu tiver um problema, alguma outra coisa aqui na minha casa, que eu tiver que utilizar e fazer o uso do meu seguro residencial, eu consigo fazer isso aqui, tá legal? Bom, e para você que chegou até o fim, se você quiser esses prompts, essas instruções que eu coloquei aqui nos meus projetos, eu vou deixar um link aqui abaixo que você pode baixar, tá legal? E eu também tô. Bom, e espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que vocês vejam que a inteligência artificial pode ser utilizada em qualquer parte, seja na nossa vida pessoal, seja no nosso trabalho. A minha ideia aqui no canal é trazer muita informação
de como eu estou utilizando a inteligência artificial para melhorar a minha produtividade e melhorar o meu dia a dia, tá legal? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar seu like, curtir o canal e assista esses outros vídeos aqui que eu vou colocar que pode ser bem interessante para você. Até logo.